Eu fui no evento da Agrotins, né? Fui da Agrotins. A Agrotins, para quem não sabe, é a maior feira, né? Isso, nessa feira agropecuária do estado do Tocantins, que acontece em Palmas, né? Fui na feira da Agrotins, fui eu e minha cunhada, né? Pra gente estudar sobre peixe. Lá pegar uns cursos de peixe. Chega lá, eu vi o pessoal mexendo com as abelhas, inclusive era abelha sem ferrão, né? Meliponicultura. Produz mel essa aí? Produz. Produz menos, porém um mel bem mais caro, né? Mas produz menos. E ali eu me apaixonei, eu falei, caramba, o que é isso? Aí eu voltei com aquela coisa na cabeça, eu vou criar abelha sem ferrão. Até por causa de medo, minha esposa alérgica, picada de insetos. Aí daqui a pouco a gente vai contar a história do Idelcio, ele deve estar na expectativa que eu falei da abelha, né? Isso aí é o suspense. Tinha esquecido do suspense. O que aconteceu? Cheguei, comecei a mexer com a abelha, o Heriberto, sempre dando a dica. E aí um amigo meu, que é o Paulo César, que é apicultor, num curso de piscicultura tinha falado, olha, eu mexo com abelha, você não tem interesse? E eu com medo, né? Cresci com medo. Você vai lembrar que quando a gente era criança, tinha umas abelhas no pé de jaca ali de um vizinho, matou cachorro, endoidou, né? A gente fica com aqueles traumas, né? Como que essa abelha fosse o bichão. E realmente ela é perigosa, tem que tomar cuidado. Mas o que acontece? E aí, então, fui assistir uma aula da Cia da Abelha lá, uma galera bacana. E aí eu fui me apaixonando, me inscrevi, eu falei, eu vou aprender esse trem. Comecei a estudar, eu falei, já que eu tô na roça, tem que estudar coisa da roça. Né? E hoje eu sou um cara apaixonado por abelha, cara. É fantástico, eu peguei amor. Mas vamos fazer a história do o que tem a ver a abelha com o Idelcio, né, rapaz? Idelcio. Vinha eu... Peraí, que tem todo um suspense nisso aí. Vamos lá. Antes de você falar, então, sobre essa história do Idelcio aí, vamos segurar essa história aí mais um pouco, não é? Fala sobre as diferenças, então, Adriano, das abelhas, né, que tem, né, aqui na região e outras regiões. Bacana, vamos lá, vou dar uma pinceladinha rápido. Na nossa região, em toda a região do Brasil, as nossas abelhas são as nativas, abelhas sem ferrões. Hoje nós temos mais de 300 espécies diferentes. Todo mundo, quando pensa em abelha sem ferrão, já lembra aquela abelhinha ré preta que morre no cabelo, né? E acho que toda abelhinha preta que se vê pensa que, não, essa daí é aquela abelha chata, né? Aquela abelhinha que vai mordendo no seu cabelo, não serve para nada, mas não. Elas se parecem muito. O que diferencia as abelhas? Primeiro, já começa na entrada dela, na casa dela, lá na árvore, lá onde ela fica. A entrada define muito o tipo da abelha. Você conhece se uma abelha é A, B ou C, de acordo com o que ela faz a entrada da casa dela. Igual você vai construir sua casa, não, eu quero botar na minha casa uma varanda na frente, né? Algo mais ou menos assim, para você ter uma noção. E algumas dão mel, outras só produzem pólen. Tá entendendo? Mas são mel caríssimo. Nós temos uma abelha, eu gosto de falar os nomes populares porque os nomes científicos me travam muito a língua. Nós temos uma abelha chamada borá, por exemplo. A abelha borá, hoje 1 litro de mel dela. Na realidade, o correto chama é quilo, porque você não vende mel por litro. Ah, é? O correto é quilo. Mel é comida. Mel não é bebida, você tem que comer. Você come mel, você não bebe mel, né? Você come mel. Então, 1 quilo de mel de abelha borá hoje em Palmas, para culinária, ela está em torno de R$400. Caramba! Enquanto o mel da abelha africanizada, né, da Europa, conhecida Europa, a gente vai falar disso, então, custa aí por volta de R$70, dependendo o quilo do mel. Então, o que acontece? Nós temos a abelha jataí, né, a abelhinha jataí. Você comprar um vidrinho, assim, como se fosse um vidrinho de pirona dela, é 50 conto. Isso. Né? Com um vidrinho ali com poucos ml. Né? Ela por isso. Esses mel, todo mel é puro, Adriano? Olha, os que estão na natureza eu tenho certeza que é. Né? Mas que é comercializado é 100% mel? Rapaz, a gente quer que seja, mas hoje tem muito malandro, muito picareta aí, que manipula o mel. E aí o trem... Manipula com cana? Rapaz, tem várias maneiras. Por exemplo, eu como apicultor, estou começando agora, tenho minhas abelhas. Por exemplo, nessa época agora do ano, eu dou xarope para minhas abelhas. Dou xarope de açúcar, dou ração. Por quê? O pessoal fala assim... Não, xarope é para... Tá adulterando mel. Não. Nós estamos no período de intersafra. Nesse período, a chuva que vem, ela lava... Tem pouca flor agora. E a chuva que vem vai lavar o néctar, vai lavar o pólen e a abelha não tem o que comer. Por que eu tenho que dar, nessa época, um xarope para minhas abelhas, uma ração para elas? Para elas não ir embora. Porque senão elas vão migrar. Porque elas não vão achar comida. Então eu só vou dar... Você tem que manter elas lá. Eu tenho que manter elas lá no meu apiário. Para quando chegar a safra... Aí o que acontece? Ajudo com a alimentação delas, não para ela produzir mel, mas para ela ficar viva. Porque nessa época o que acontece? A rainha diminui a postura e só mantém um enxame pequeno,
Nessa época o enxame fica pequeno, só para poder escapar, porque a comida é pouca. Agora, quando começar a florir de novo, que vir um tempo da florada, você não dá mais nada para sua abelha, deixa ela se virar, meu irmão. E ela vai produzir um mel de primeira E qualidade. essa produção é quantas vezes ao ano? Rapaz, nós temos, na realidade é só uma. Nós temos, ela é dividida em duas partes. Nós temos o período da safrinha, que vai ser agora do mês que vem para frente, a gente colhe 20% da proporção do mel do ano. E lá por volta de outubro é onde você colhe os 80% do mel do ano. Então nós podemos dizer que é duas etapas. A safrinha, uma colheita de 20%. Qual que é essa abelha mesmo? Isso eu estou falando da abelha africanizada agora, né? Da europeia africanizada, que ela na realidade é chamada abelha sem raça definida, porque foi uma mistura de duas abelhas. Mas então, para não deixar vago, falando das nativas da nossa região, elas também têm, como é florada, que a gente está falando, elas vão produzir também na mesma época, entendeu? Porém, são métodos diferentes. Assim como o nome é bem diferente, meliponicultura e apicultura, os métodos são um pouco diferentes de cuidar de cada uma delas. Para atrair e criar essas aí da garrafa de não sei quantos reais aí, é muito difícil? Rapaz, as abelhas nativas da nossa região, elas são bem delicadas. Por isso que pouca gente mexe com elas. Eu tiro o chapéu para um cara como o Heriberto. Eu estou tentando, eu estou aprendendo. Mas elas são bem delicadas, elas não aceitam bem o manejo com elas, mas tem cara muito fera aí, tem cara que aprende mesmo a lidar com elas. Já a africanizada, né, a Europa, ela já é uma abelha mais fácil, mais bruta, mais raçuda e mais fácil de se lidar, apesar que tem que ter o IPI correto. Adriano, e como é que você faz para atrair, né? Você buscar essas abelhas, tem um lugar que você compra, como é que você atrai ela lá? Existem métodos, né? Tem pessoas que podem comprar abelha. Eu prefiro não comprar porque aqui na nossa região a gente acha abelha na natureza. Na própria natureza. Na própria natureza. Por exemplo, tem um dos métodos que é a caixa isca. Você vai botar uma caixa pequena com um atrativo, com um feromônio. Na época que os enxames se dividem. Quando começa a florar, os enxames começam a crescer. Quando a casa delas enche, a abelha rainha divide a colmeia. Ela vai embora, ela enxameia e leva quase que a metade do enxame com ela e deixa a outra metade para a filha dela, deixa uma filha no lugar, e aquela então vai embora. Já a abelha nativa é ao contrário, a rainha não voa, quem vai embora é a filhota, porque aí na nativa ela fica tão grande que ela não consegue voar mais, aí ela fica ao contrário, e já a africanizada fica a filha e a abelha rainha vai embora. Então nessa época que o enxame divide, ele sai aquele enxame caçando um novo lugar. Aí você tá ali com uma caixinha menor, com um cheirinho de abelha, das coisas dela, ela vai lá e dá uma olhada, né? Vai umas abelhas batedoras na frente, e de repente ela vai lá e avisa as outras, eu achei um lugar, vamos lá dar uma olhada. E aí elas vão para ali e você pega ela na caixa isca. E tem também o resgate, que você vai com uma caixa grande, pega o ninho dela, transfere todinho para dentro da caixa e carrega. Geralmente esse tipo de resgate, ele é 70% dá errado. Ele não costuma dar muito certo com as abelhas. É resgate que chama. É resgate. Porque às vezes elas não aceitam o novo lugar, o manejo com elas e vão embora.